Tem dias em que a gente acorda, veste a calça de sempre e ela simplesmente não fecha. Não é exagero, não é impressão, não é paranoia, a cintura parece ter desaparecido durante a noite. A roupa marca, o abdômen fica estufado, duro, meio arredondado no centro, como se o corpo tivesse inchado de dentro para fora. E a primeira reação quase sempre é a mesma: engordei. Só que, quando você sobe na balança, o número mal mudou. E é aí que começa o estranhamento. Porque não faz sentido ganhar gordura localizada de um dia para o outro. Gordura não aparece assim, de repente, o corpo não funciona dessa forma. O que muda rápido, às vezes em poucas horas, é outra coisa. É líquido, é gás, é inflamação digestiva, é retenção concentrada bem na região central do abdômen. E é isso que muita gente não percebe. A cintura não some por causa de gordura nova. Na maioria das vezes ela some porque o abdômen está inflamado. Existe uma diferença muito grande entre gordura e inchaço. Mas no espelho eles podem parecer iguais. A gordura é macia, contínua, muda devagar. O inchaço é duro, desconfortável. Aparece ao longo do dia, piora depois das refeições e costuma vir acompanhado daquela sensação de pressão, de estufamento, como se tivesse ar preso ali dentro. Sabe quando você sente que a barriga está esticando por dentro? É exatamente isso. O intestino fica lento, os alimentos fermentam mais do que deveriam. Os gases aumentam, o corpo começa a reter líquido para se proteger dessa inflamação interna, e tudo isso se concentra bem no meio do corpo. A cintura, que antes tinha um contorno mais definido, perde a forma, some, não porque você engordou, mas porque seu corpo está pedindo socorro. Eu vejo isso todos os dias. Pessoas disciplinadas, que comem bem, que caminham, que fazem dieta, mas continuam se sentindo inchadas. A frustração é enorme, porque parece injusto, você faz tudo certo. E o abdômen continua ali estufado, duro, teimoso. Só que o problema não está na força de vontade, está na fisiologia. Quando a digestão fica sobrecarregada, o intestino começa a trabalhar mais devagar. O alimento permanece mais tempo fermentando. As bactérias produzem mais gases. A parede intestinal inflama e o organismo responde segurando líquidos naquela região como um mecanismo de proteção. É quase como se o corpo criasse um acolchoado interno, e isso altera completamente o desenho da cintura. É por isso que muitas mulheres me dizem algo curioso. De manhã a barriga está mais plana, mas à tarde parece outra pessoa. A roupa aperta, o zíper incomoda, a autoestima despenca. Isso não é gordura. Gordura não vai e volta no mesmo dia. Isso é inchaço. E a boa notícia é que quando a causa é inflamatória ou digestiva, o corpo responde rápido a ajustes simples. Pequenas mudanças na rotina já começam a aliviar essa pressão interna. E uma das ferramentas mais antigas, mais suaves e mais seguras para ajudar o organismo nesse processo é algo que a gente tem em casa há séculos. O chá! Não como milagre, não como solução mágica, mas como apoio fisiológico real. Algumas plantas ajudam o corpo a drenar líquidos, melhorar a circulação, estimular a digestão e reduzir processos inflamatórios leves. E quando você combina as ervas certas, o efeito é gentil, mais perceptível. A sensação de estufamento começa a diminuir, o abdômen relaxa, a cintura reaparece. Hoje eu quero te apresentar um preparo bem simples, quase delicado, mas muito inteligente do ponto de vista do corpo. Um chá leve de sabor fresco que ajuda a acordar o metabolismo digestivo sem agredir. Chá branco, gengibre e hortelã. 3 ingredientes que trabalham juntos de forma silenciosa, mas eficiente. Daqui a pouco eu te explico exatamente como preparar, mas antes eu queria que você respirasse fundo e entendesse uma coisa importante. Seu corpo não está contra você, ele só está sobrecarregado. E quando a gente para de brigar com ele e começa a apoiar, tudo muda. Se enquanto você me escuta, já se identificou com essa sensação de cintura sumindo, de abdômen pesado no fim do dia, fica comigo. Porque entender o que acontece por dentro é o primeiro passo para recuperar a leveza por fora. Bloco 2. Quando a gente fala em inchaço abdominal, muita gente imagina algo superficial, como se fosse só um pouco de ar. Mas na prática é um processo bem mais complexo, que envolve digestão, circulação,
hormônios e até estresse. O abdômen é uma região muito sensível do corpo. Ali dentro estão intestino, fígado, estômago, vasos importantes, sistema linfático. Qualquer lentidão ou irritação nesses sistemas já muda completamente a forma como essa área se comporta. Se o intestino não esvazia direito, ele distende. Se há fermentação excessiva, os gases se acumulam. Se a circulação linfática fica lenta, o líquido se deposita. Se o estresse aumenta o cortisol, o corpo tende a reter ainda mais. Tudo converge para o centro. Por isso, tanta gente sente que engorda só na barriga. Na verdade, muitas vezes não é gordura, é congestão interna. E é aqui que entram algumas plantas medicinais que a fitoterapia usa há séculos. O chá branco, por exemplo, é conhecido por ser mais delicado que o chá verde, mas ainda rico em compostos antioxidantes. Ele ajuda a modular processos inflamatórios leves e estimula o metabolismo de forma suave, sem aquela agitação exagerada. É quase como se desse um empurrãozinho gentil no corpo. O gengibre já é mais quente, mais ativo, ele melhora a circulação, aquece o trato digestivo, reduz gases, estimula o esvaziamento gástrico. Muita gente percebe que só de usar gengibre, a sensação de peso depois das refeições diminui bastante. E a hortelã é aquela velha conhecida do estômago. Relaxa a musculatura intestinal, ajuda nos espasmos, facilita a eliminação de gases, é o tipo de planta que acalma o abdômen por dentro. Quando você junta os três, você tem algo interessante. Drenagem leve, digestão mais eficiente e menos fermentação, ou seja, menos pressão no centro do abdômen. O preparo é simples, mas vale fazer com cuidado. Aqueça cerca de uma xícara grande de água até quase ferver. Desligue o fogo. Acrescente uma colher de chá branco, 2 ou 3 fatias finas de gengibre fresco e algumas folhas de hortelã. Tampe. Deixe descansar uns 5 a 8 minutos. Depois coe. Não precisa exagerar na quantidade. Chá não é remédio forte. É constância. Uma xícara pela manhã, outra no meio da tarde, já é suficiente para o corpo começar a responder. E tem um detalhe importante que quase ninguém fala. Não é só o que você toma. É como você toma. Sentar, respirar, beber, devagar, dar esse tempo para o sistema digestivo, entender que pode relaxar. Isso também muda a fisiologia. Comer correndo, viver tensa, engolir tudo rápido demais, deixa o abdômen permanentemente contraído. O intestino sente, o corpo sente, a cintura sente. Às vezes, o simples gesto de desacelerar já reduz metade do inchaço. E eu gosto de lembrar isso porque saúde não é só substância. É contexto. Se você cuidar da digestão, reduzir alimentos muito fermentativos à noite, mastigar melhor, beber água ao longo do dia e incluir esse chá como apoio, o resultado costuma aparecer em poucos dias. Não como milagre, mas como alívio progressivo. Aquela sensação de aperto começa a diminuir, a roupa volta a vestir melhor. A silhueta fica mais natural. É quase como se o corpo dissesse: obrigada por me escutar. Se fizer sentido, depois me conta como você costuma se sentir ao longo do dia. Seu abdômen piora depois do almoço? À noite, perceber esses padrões ajuda muito a ajustar a rotina. Porque, no fundo, o objetivo não é ter uma barriga perfeita. É ter um corpo leve, confortável, que não doa. E isso é totalmente possível quando a gente respeita o tempo do organismo. E quando você começa a observar esses padrões no seu próprio corpo, tudo fica mais simples de resolver, porque deixa de ser um problema genérico, vira algo concreto. Você começa a perceber, por exemplo, que não é todo dia que o whey é interessante. São dias específicos, normalmente depois de uma refeição mais pesada, depois de comer muito tarde, depois de passar horas sentada, ou em períodos de mais tensão, e isso já muda completamente a forma de encarar a situação. Não é mais aquela sensação de meu corpo está fora de controle. É só um sinal de que o organismo ficou sobrecarregado. Eu gosto de falar isso com muita tranquilidade, porque quando a gente tira o drama, a solução aparece mais fácil. Se fosse gordura mesmo, a gente estaria falando de meses de ajuste, mas quando é inchaço, às vezes em 2 ou 3 dias, você já sente diferença. E isso é animador,
porque mostra que o corpo responde rápido quando recebe ajuda. É aí que aquele chá que a gente comentou começa a fazer sentido dentro da rotina, e não como algo isolado. Você prepara pela manhã, toma com calma, e ao longo do dia já percebe que a digestão fica menos pesada. Muita gente relata que arrota menos, sente menos pressão depois do almoço, vai ao banheiro com mais facilidade. Pequenas coisas, mas que somadas mudam o volume do abdômen. E quando o intestino esvazia melhor, a barriga murcha. Não tem outro jeito de falar. O que estava ocupando espaço simplesmente sai. É menos fermentação, menos gás, menos líquido retido. O corpo volta para o tamanho normal dele. E é curioso como a gente esquece que o abdômen é cheio de conteúdo por dentro. Não é só gordura ou músculo. Tem comida sendo digerida, líquido circulando, intestino trabalhando o tempo todo. Se isso desacelera, o volume aumenta. Se isso flui, o volume reduz. É mecânico mesmo, nada místico. Por isso, eu sempre prefiro ajustar primeiro o funcionamento, antes de pensar em restrição alimentar, porque muitas vezes a pessoa nem precisa comer menos, ela só precisa digerir melhor. E quando você melhora a digestão, a cintura volta quase sozinha. Outra coisa que ajuda muito e que pouca gente percebe é o horário das refeições. Comer muito tarde deixa o intestino trabalhando enquanto você deveria estar descansando. Aí você acorda já estufada, com aquela sensação de peso logo cedo. Muita gente acha que engordou dormindo, mas na verdade só não conseguiu processar o jantar direito. Então, quando dá, vale testar, jantar um pouco mais cedo, algo mais leve, mastigar com calma, não precisa virar regra rígida. Só observar. O corpo responde rápido a esse tipo de ajuste. E eu falo isso sempre com muito pé no chão, porque ninguém vive em laboratório. A gente tem rotina, trabalho, família. Não é sobre perfeição, é sobre melhorar o que dá para melhorar. O chá entra exatamente nessa lógica. É simples o suficiente para caber na vida real. Se você achar que faz sentido, tenta usar por alguns dias seguidos. Não toma só quando está inchada. Usa como prevenção, como parte do dia, igual escovar os dentes. Pequeno, mas constante. Depois volta aqui e me conta se você percebeu diferença. Eu gosto muito de ler os relatos, porque às vezes alguém descreve exatamente o que outra pessoa está sentindo, e isso ajuda todo mundo a se entender melhor. Se esse conteúdo está te ajudando a olhar para o seu corpo de forma mais calma, aproveita agora e deixa um like no vídeo. Parece detalhe, mas isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que estão passando pelo mesmo, incômodo e ainda acham que é falta de força de vontade. E se você ainda não é inscrita, se inscreve. A ideia aqui é justamente essa: trazer explicações simples, chás seguros, rotina possível, nada radical, nada milagroso, só saúde de verdade. Porque no fim das contas, a cintura não desaparece do nada. Ela só fica escondida quando o abdômen está sobrecarregado. Quando você melhora o funcionamento interno, ela volta sem sofrimento, sem guerra com a comida, sem culpa, só porque o corpo voltou a trabalhar a seu favor. Isso é muito mais sustentável do que qualquer solução extrema.